Boa tarde. Nós estamos dando continuidade ao nosso livro de geografia. Então nós temos aí uma cruzadinha. Essa cruzadinha, ela vai tratar sobre o que nós já estudamos. Acaba sendo uma revisão na realidade. E aí tá pedindo que você faça a cruzadinha, faça a observação do brinquedo, qual o tipo de material, inclusive os materiais que foram trabalhados, né? A questão da madeira, o plástico, né? Que nós estudamos, vamos continuar estudando ainda. Eu postei aí para vocês páginas do meu livro, mas se vocês quiserem tirar alguma dúvida, por favor, entre em contato no PV, tá bom? Aqui nós temos um texto, a imagem de um mapa antigo, né? Aqui na página 83, nós temos um texto que você vai ler. É um texto bem pequeno, mas que também é um texto quase que revisão, né? Porque ele fala das matérias-primas, de onde vem. Então você vai ler e aqui você vai responder. Nós temos nós temos a letra A, na sua opinião, o que há de estranho no texto? Então você vai ler e vai dar sua opinião. B. Circule as matérias-primas que são citadas no texto. Nós estudamos, nós aprendemos o que é matéria-prima. Então nós temos, por exemplo, o sapato. O teu tênis, ele é feito de quê? Uns são de couro, outros são de plástico sintético. Então você vai dizer de onde vem essa matéria-prima, né? Então, C. Atualmente, a maioria dos objetos citados no texto é feito de plástico. Que problemas ambientais o consumo do plástico pode causar? Nós conversamos muito sobre isso. O plástico, ele é muito prejudicial ao meio ambiente, porque ele demora muito tempo para se decompor no meio ambiente. E a quantidade que está sendo descartado é muito grande. O meio ambiente não tem a capacidade de decompor tudo isso, né? Então nós temos que ter consciência verde, ter mais cuidado com estes materiais, procurar reutilizar esses materiais, procurar usar menos esses materiais e também fazer a reciclagem desse material, para que a gente não possa deixar o meio ambiente sofrer tanto com isso. Os animais sofrem, o meio ambiente sofre, né? E nós temos que ter esse cuidado. Pessoas inteligentes são pessoas que já têm pensamento verde. Canudinhos, nunca mais. Agora você vai comprar o seu canudinho reutilizável. Pense no futuro. Pense nas suas gerações. Pense verde. Aqui nós temos a caminho do pau-brasil. A primeira riqueza explorada pelos europeus quando chegaram às terras hoje que fazem parte do Brasil foi a árvore pau-brasil. Dos troncos do pau-brasil, os europeus extraíram um corante chamado brasilina, que era usada na fabricação de tintas para tecidos e na escrita. Então, eles retiravam, olha a árvore linda. Nós temos uma árvore dessa na frente da nossa escola. Foi plantada bem pequena e hoje ela está bem grande. Por ser bastante podada, ela ficou baixa. E aí nós temos uma cor avermelhada que sai dela. De acordo com o texto, que uso os europeus faziam para a matéria-prima extraída do pau-brasil? Eles extraíam o quê? O corante que saía desta madeira para atingir tecidos, para a fabricação de tinta, para a escrita. Então, para isso era utilizado o corante que era retirado do caule da árvore do pau-brasil. De 1519. E aí está pedindo o quê? Para retirar o pau-brasil das matas era utilizado o trabalho dos indígenas. Eles também foram utilizados como escravos na época, não só os africanos. O nosso povo mesmo daqui foi usado para trabalhar como escravo. Eles já conheciam a árvore
e conheciam todo o local aqui, então eles foram utilizados para isso. Aí nós temos a imagem do mapa e o que a imagem está mostrando? Está mostrando o quê? A retirada do pau-brasil por indígenas que conheciam a área. Então, ao longo do tempo, a extração do pau-brasil foi tão grande que a espécie quase foi extinta. Atualmente, o pau-brasil é protegido por lei, não pode ser mais explorado. Nós temos na frente da nossa escola uma árvore linda. Ela é um pau-brasil, uma árvore de pau-brasil. Eles utilizavam ela para colorir tecidos pela cor avermelhada e também é a madeira muito boa. Aqui está pedindo em grupo, pesquisem sobre uma matéria-prima produzida no Brasil. Pode ser, por exemplo, um produto agrícola, um recurso mineral, descubram onde ela é produzida, que produtos são fabricados a partir dela, se a exploração causa problemas ambientais e etc. Depois produzam um cartaz para apresentar as informações que vocês descobriram. Então aqui, na realidade, seria um trabalho em grupo. Eu já pedi para postarem aí vários trabalhos, inclusive de vídeos das crianças fazendo o trabalho delas. Algumas crianças postam, inclusive muitas vêm no meu PV, mas eu vejo assim a precariedade, da necessidade das crianças precisarem do adulto para fazerem alguns trabalhos. Eles precisam de uma pessoa responsável para estar ao lado deles, para que eles possam fazer o trabalho deles. Sem essas pessoas responsáveis, tudo é difícil para eles. Então eu quero fazer um pedido encarecido aos pais. Auxiliem as crianças em suas atividades, em seus trabalhos. Eu sei que vocês não são professores, que vocês estão aí apenas para auxiliar, acompanhar, mas eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas necessárias, né? Eu sei que muitas vezes falta o tempo, mas às vezes o pouquinho de tempo que você tem, você pode fazer a diferença aí acompanhando o seu filho. Isso vai favorecer que ele possa compreender melhor, vai fazer com que ele cresça, né, com a questão do seu aprendizado. Essa pesquisa aí, por exemplo, essas pesquisas é muito importante para o aprendizado. Nós temos aqui na página 86, Meu Lugar no Mundo. Na realidade, são textos para que as crianças possam ter conhecimento sobre isso. Então, extrair e preservar é uma questão de conscientização. Muitas comunidades tradicionais, como povos indígenas, ribeirinhos, castanheiros, quebradeiras de coco e outros grupos, extraem recursos da natureza. Esses recursos, como castanha, o látex, ervas e óleos, são usados para o consumo das famílias, para a venda e também para fabricar produtos. E aí nós temos o exemplo. Aqui, por exemplo, é a seringueira. Aqui tem um seringueiro extraindo. Se ele não extrair da maneira adequada, ele vai matar essa seringueira. Ele tem que ter uma espessura para que ele possa raspar aqui, né, fazer a sangria da árvore sem prejudicá-la, sem matá-la. Porque se ele matar ela, ele vai ficar sem ela, o ambiente vai ficar sem ela, nós vamos precisar dela. Aqui nós temos transportando a borracha, olha só. Olha como é engraçadinha. Ela sai assim, né? A seiva, o látex, e depois ela vira uma borracha, olha só. E sai de dentro desses potinhos aqui, né? Desses recipientes. Então, resistir para preservar. Aqui nós temos os seringueiros, sabem que precisam das árvores seringueiras em boas condições para extrair o látex. Por isso, eles usam técnicas, ferramentas que não prejudicam as árvores.
Em muitas comunidades de seringueiros, há pequenas fábricas que a borracha natural é produzida para ser vendida. Assim como o dos seringueiros, o trabalho das quebradeiras de coco também depende da preservação da palmeira do babaçu. Além do coco dessa palmeira, são aproveitados o caule, as folhas e até mesmo a casca. Então você vê aí que mesmo sendo um trabalho, né, lá na zona rural, de pessoas que dependem disso para sobreviver, elas precisam ter consciência, porque dependem disso para sobreviver. Se acabar, acabou a maneira de eles ganharem o dinheiro deles, que é pouco, mas se não tiver, como eles vão sobreviver? Então eles precisam ter essa consciência de poder retirar e ao mesmo tempo preservar para as suas gerações futuras, para que ele possa sobreviver. Aí é que nós temos aqui os cocos de babaçu, e eles disseram que tudo é aproveitado do coco do babaçu. Então, para que eles possam ter o tempo todo, eles precisam preservar. Os povos tradicionais, como os seringueiros e as quebradeiras de coco, precisam se organizar para garantir o direito de realizar suas atividades de trabalho e garantir o sustento de suas comunidades, ao mesmo tempo em que garantem a preservação das matas e das florestas. Aqui nós temos a foto da reunião das mulheres quebradeiras, né? Às vezes, quando nós não valorizamos o que nós temos, pessoas de fora vêm e tiram o que nós temos. Então é importante que as comunidades possam se organizar, porque isso é deles. Então eles precisam se organizar, aprender a como trabalhar para que possam usufruir e também preservar o que nós temos em nossas terras. Aqui nós temos duas perguntinhas. Por que a preservação das matas e florestas é importante para os povos tradicionais? Nós já falamos sobre esses povos tradicionais. Esses povos tradicionais são as pessoas que moram lá, por exemplo, na comunidade do Janauari, na comunidade da Paciência, nas comunidades ribeirinhas. Elas dependem muitas vezes do que tem na comunidade para sobreviver. Então aqui nós temos como os seringueiros e as quebradeiras do coco babaçu. Por que a preservação das matas e florestas é importante para os povos tradicionais, como os seringueiros e as quebradeiras do coco babaçu? Porque se eles acabarem, eles não vão ter como sobreviver daquilo ali. Eles vão ter que utilizar outras maneiras para sobreviver. Muitos dependem da agricultura, outros dependem do artesanato. Eles têm em mãos os cocos, muitas árvores de coco, muitas árvores de seringueiras. Então o que eles vão fazer? Eles vão aprender a manusear para preservar e ao mesmo tempo sobreviver do que eles têm na comunidade. Na sua opinião, por que é importante os povos tradicionais se organizarem para lutarem por seus direitos? Quando você se organiza e luta pelos seus direitos, é como eu falei, ninguém vem de fora tirar o que é nosso aqui. Às vezes, grandes empresas vêm de fora, por exemplo, e compram a patente, por exemplo, vamos dar um exemplo, do cupuaçu, por exemplo. Vem, compra a patente e em algumas regiões eles compram num valor bem mínimo, vendem, ganham muito dinheiro, né, em cima da matéria-prima, fazem cremes, fazem produtos medicinais, fazem entre outras coisas, shampoo, e o povo não usufrui verdadeiramente da matéria-prima, da mão de obra que eles têm na comunidade. Então é importante que eles se organizem para que eles possam usufruir
do que eles têm de direito na comunidade deles.